compreendida. Então, o primeiro segredo de uma boa comunicação é esse, ter uma boa dicção. Então, não tem como a pessoa comunicar bem a palavra de Deus se ele não tem uma boa dicção, se você não consegue entender o que ele fala. Então, o pregador ele tem que cuidar para que ele tenha uma boa dicção, para que as suas palavras sejam compreensíveis a quem está ouvindo. Existem vários exercícios, técnicas de dicção para melhorar a dicção. E você procure conhecer. No YouTube tem vários vídeos até mesmo de médicos, né, de médicas que cuidam da parte de dicção, da parte de palavras, né, os fonoaudiólogos. Então, existem exercícios para você praticar e melhorar a sua dicção, para que você pronuncie claramente as palavras. Quando você está pregando e você se emociona, você pode começar a ter as palavras, a pronunciar as palavras de uma forma que se tornam difíceis de ser compreendidas. Muitas pessoas, elas engolem, né, comem o final das palavras. Elas misturam uma palavra, o final de uma palavra com o início de outra. Então ela forma uma palavra estranha, que quem está ouvindo, ele está pregando emocionado, e às vezes está pregando com velocidade, com rapidez. Então quem está ouvindo acaba não entendendo o que ele está falando. Então o pregador ele tem que aprender, ele tem que praticar exercícios para que ele tenha uma boa dicção, para que ele possa falar de uma maneira que as pessoas o compreendam. O outro segredo é a linguagem. Ele precisa usar uma linguagem que seja entendida pelas pessoas que o estão ouvindo. Não adianta ele tentar falar de uma forma que as pessoas não entendam. Eu vejo muito erro de pregadores nesse quesito, nessa necessidade. Eles acabam usando um vocabulário que as pessoas que o estão ouvindo não entendem, não fazem parte daquele meio dele. Então, o que acontece? Ele usa expressões que as pessoas que estão ali não compreendem. Por exemplo, se ele é uma pessoa que lida com informática, e se for usar a terminologia de informática, uma boa parte de quem está lá não vai entendê-lo. Se ele usar linguagem técnica, se ele usar um vocabulário rebuscado, então ele tem que saber usar uma linguagem que seja comum ao seu auditório, comum à igreja. Normalmente eu falo, auditório é uma palavra técnica, se refere a quem está ouvindo. Tem o pregador que é o orador, e o auditório é quem está lá, a igreja, os irmãos que estão ouvindo. Então ele tem que usar uma linguagem comum. Então ele tem que procurar conviver com a igreja, conhecer a linguagem da igreja e usar a linguagem da igreja. Muitas vezes, quando você muda, você está viajando, você está pegando em outra cidade, em outro estado, você tem que saber quais são as linguagens, qual é a forma das pessoas falarem. Porque às vezes você pode usar até termos que eles não compreendem, e pode usar termos que até sejam termos engraçados, termos ridículos, né? Até termos que sejam inconvenientes. Então, ele tem que se envolver com as pessoas, entender a linguagem das pessoas e usar aquela linguagem. E outra coisa, qual tipo de igreja que você está, qual o bairro que você está, qual que é a maioria das pessoas ali, qual que é o nível de escolaridade. Então, todos esses detalhes são importantes. Se ele está numa igreja simples, ele usa uma linguagem mais rebuscada, um vocabulário com palavras que não se usam comumente, então as pessoas podem até achar o discurso dele bonito, mas não vão compreendê-lo. Ao contrário, se ele está numa igreja, né, num ambiente universitário, a maior parte da igreja ali são pessoas com formação universitária, se ele usa uma linguagem simples, o que vai acontecer? Além de algumas expressões que ele falar não sejam compreendidas, uma linguagem que o pessoal lá não vai entender, tem a questão também de as pessoas acabarem inconscientemente desprezando, porque ele usa uma linguagem com erros de português, com palavras erradas, usa uma linguagem pobre. Então, há essa questão também. Inconscientemente, as pessoas lá são todos crentes, são irmãos, mas sempre haverá uma questão inconsciente de começar a não prestar atenção nele, não valorizar, porque achar que ele não tenha conteúdo. Então, tem todas essas questões. Então, você precisa usar uma linguagem que seja comum ao auditório. Use expressões que sejam comuns àqueles irmãos, para que eles possam entender. Aqueles que são do campo, você deve usar expressões do campo. Aqueles que são da cidade, use expressões da cidade. E assim por diante. Se estiver pregando para um grupo de irmãs, então procure usar termos que elas compreendam do dia a dia delas, do comum delas, das coisas caseiras, por exemplo. E se você estiver falando com jovens, você também precisa usar uma terminologia e falar numa linguagem, com figuras de linguagem que ele entenda. Não adianta você falar num linguajar de uma pessoa, de adultos para adolescentes, que eles não vão compreender. Você tem que aprender a falar na linguagem que eles possam compreender. Isso não quer dizer que você vá usar gírias ou expressões que não são próprias. Não, não é isso. Mas a linguagem precisa ser adaptada para a sua audiência sempre. Então, primeiro segredo, ter uma boa dicção. O segundo segredo, usar uma linguagem que seja comum a todos, que aqueles que estão ali possam te compreender. O terceiro segredo é você falar como se estivesse em uma conversa individual.
você está pegando para um grupo de pessoas, mas fale de um jeito que dê a impressão que você esteja conversando diretamente com aquela pessoa, que estejam só vocês dois ali naquele ambiente e que você esteja conversando com ela. Você procura usar essa aproximação. Isso é muito bom. Quando você usa o termo genérico e o termo para o grupo, para todos que estão ali, o que acontece? Muitos que estão ali, eles vão achar que aquela palavra não serve para eles, porque aquilo não tem nada a ver com a vida deles, aquilo é muito genérico, aquilo é muito amplo. Então, ele não se sente incluído naquela conversa. Você tem que usar um linguajar e você usar uma terminologia como se estivesse apenas você e aquela pessoa. Então, nos países aqui em São Paulo, por exemplo, usar o você, usar no termo você. Use a pregação falando no você. Não falar nós devemos, a igreja deve. Não, você deve, você precisa. A bênção de Deus está na sua vida, não está no comum, no grupo. Não, você tem que aprender a falar de uma forma que torne aquela conversa bem individualizada. Para quê? Para que cada irmão que estiver ali, ele vai sentir com uma mensagem seja realmente diretamente com ele, uma mensagem bem pessoal, bem particular. Isso torna o quê? Isso torna ele presente na conversa, ele participar daquela conversa, que se torna uma conversa, a pregação, e ele entender que aquela mensagem é direcionada a ele.